O presidente Donald Trump afirma que a tarifa global para países que não tenham fechado acordo com os Estados Unidos será de 15% a 20%. No entanto, a situação do Brasil continua incerta. O nosso entrevistado agora é o diretor executivo da Eurasia Group, Christopher Garman. Tudo bem, Christopher? Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, a Eurasia sempre faz avaliações, projeções. Nesse caso, inclusive, você está nos Estados Unidos. É impossível fazer qualquer projeção para a próxima sexta-feira? Olha, a gente faz projeção de ofício. Então, fazemos nossas apostas com todas as informações que a gente colhe, né? São prognósticos, por natureza, incerto. Mas a nossa aposta da Eurasia é que as tarifas entram em vigor no 1 de agosto, a gente não está vendo sinais de avanço em negociações para poder reduzir essas tarifas. Existe um pedido, evidentemente, de associações americanas de tentar adiar o início dessa tarifa. Talvez isso ocorra, apostamos que não. Aí vamos entrar num período onde a resposta do governo brasileiro vai ser importante. Acreditamos que o governo brasileiro não deve retaliar ao início dessas tarifas, até porque existe uma expectativa de tentar negociar ressalvas a essas tarifas ao longo do tempo. Acredito eu que, ao longo do tempo, talvez a situação melhore, por interesses econômicos domésticos americanos. Tem várias exportações brasileiras que impactam o consumidor americano. Então, pode-se fazer um argumento que alguns itens podem ser excluídos da tarifa de 50%. Então, isso seria um caminho provável. A preocupação que a gente tem, entretanto, que não é a nossa aposta, é de ter uma escalada maior, que podemos ter novas medidas da Casa Branca contra os ministros do Tribunal Federal, o governo brasileiro possa reagir com medidas retaliatórias e a gente pode entrar numa escalada que possa impactar os negócios mais negativamente. Não é a nossa aposta, mas é um risco que a gente está preocupado. Agora, as nossas comentaristas, começo por você, Deise. Diretor, boa noite. A minha pergunta vai no sentido das falas, né? Principalmente em relação ao presidente Lula. O senhor entende que as falas dele, elas ajudam ou atrapalham nessa negociação com os Estados Unidos, ou não faz diferença? Nossa diplomacia que deveria ter entrado melhor nesse meio de campo, como que o senhor enxerga isso? Eu não acho que as falas ajudam, não. A gente olha as falas do presidente Lula, a entrevista que ele deu para a CNN, ele fez algumas declarações fortes, argumentou se o Trump tivesse feito o que ele fez nos Estados Unidos, no Brasil, ele teria sido preso, chamou o Trump de agindo como imperador. Evidentemente, isso não ajuda a baixar as tensões. É natural que um presidente venha a defender a soberania do país. A gente vê vários governos se beneficiando eleitoralmente com apoio popular, como você tem medidas tão punitivas como essas feitas pelo governo americano. A gente viu isso no Canadá, a gente viu isso no México, vimos isso em vários países na Europa. Mas é claro que, estrategicamente, existe uma linha fina entre se projetar duro, de não se curvar a demandas dos Estados Unidos e não entrar numa retórica belicosa que acaba provocando o Trump ainda mais. Então, eu acho que em algumas instâncias o presidente Lula atravessou essa fronteira, mas se a gente toma um passo para trás, a raiz dessas tarifas, eu acho que no fundo é porque o presidente Trump se identifica com o drama do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acredita que ele foi perseguido politicamente nos Estados Unidos pelo judiciário, ele acredita que ele foi censurado pelas mídias sociais nos Estados Unidos, ele foi acusado de ser antidemocrata, de tentar rever a democracia. Então, é exatamente a mesma pauta, não é, que a direita no Brasil pelo menos projeta. Então, eu acho que existe uma ressonância, não é, que o presidente Trump se identifica e também lá da regulação das mídias sociais que levou a essas tarifas. Eu não diria que foi a retórica do Lula que levou aos 50%, mas é claro que não ajudou depois da tarifa ser colocada, né? Mas o caminho para a negociação no curto prazo nunca estava tão salutar assim, não é? Eu acho que tem espaço que pode ser negociado lá na frente. No curto prazo, eu não estou otimista. Dora? Boa noite, Christopher. Na sua entrevista, então uma entrevista hoje no Estadão, inclusive que você defende essa tese da identificação, né? E lá pelas tantas você diz que os dois drives, quer dizer, aí os leitmotivs, né,
dessa atitude do Trump foram esses que você citou agora: a defesa do Bolsonaro por causa dessa identificação e a regulamentação das redes sociais. Ora, a questão do Bolsonaro depende do judiciário. A regulamentação das Big Techs depende do legislativo. Como é que fica o executivo nessa questão, se é o executivo quem compete negociar a questão das tarifas, né? As coisas ficam um tanto fora do lugar. Como é que se arruma esse cenário para se poder seguir adiante? Não, exatamente, Dora, e é por isso que me preocupa, porque quando eu enxergo a Casa Branca, eles estão interpretando decisões do Supremo Tribunal Federal como parte de um regime, não é? Muito como o Trump viu o judiciário americano como sendo politicamente motivado, ele está vendo o judiciário brasileiro como politicamente motivado também. Então, o Palácio Planalto não tem controle das medidas que são vistas como escalatória ou não na Casa Branca. Então, nós temos decisões judiciais que estão por vir, o julgamento do presidente Bolsonaro, assim, probabilidade alta dele sofrer um mandato de prisão. O Trump deve reagir a isso, né? Então podemos ter novas medidas. Então, acredito eu que o Palácio Planalto vai ter que ter um certo sangue frio, não é? De dar tempo para negociações com o judiciário tomando decisões que não controla, e a Casa Branca está reagindo a essas decisões. O espaço para poder desescalar, acredito eu, é que por interesses econômicos nacionais domésticos nos Estados Unidos, existe um caminho para tentar encontrar algumas ressalvas às tarifas de produtos que impactam consumidores americanos, e também existe algo que o Brasil pode fazer, pode oferecer mais investimentos, pode reduzir a tarifa do etanol, pode dar algum pacote para o Trump, mas certamente é um ambiente tênue, porque não é fácil o governo brasileiro não reagir a medidas que estão sendo tomadas para o Brasil. O Christopher, antes de fazer a última questão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou agora há pouco que o governo brasileiro não pode recuar diante das pressões externas ou internas. A gente acompanha esse trecho. Aquilo que foi dito semana passada, retrasado, de que o Brasil não vai deixar a mesa de negociação em nenhum momento, está valendo e vai continuar valendo. E o vice-presidente Alckmin está à frente desse processo, com o apoio do Itamaraty, da Fazenda, da Casa Civil, e os cenários possíveis já são de conhecimento do presidente Lula. Nos debruçamos sobre isso agora. O Christopher, aí mais um trecho da fala do ministro da Fazenda. Eu te pergunto o seguinte, o Geraldo Alckmin falou mais cedo que o plano de contingência já estaria pronto, mas agora é esperar para saber realmente se as tarifas entram em vigor na sexta-feira. O que seria um plano de contingência? Se o Brasil realmente for taxado, o que o Brasil pode fazer para amenizar os danos? Acredito que o Ministério da Fazenda está preparando um pacote de ajuda para as empresas impactadas que exportam para os Estados Unidos. Acredito que deve ter um pacote de linhas de crédito, redução de impostos, talvez alguma ajuda financeira, se fala de um crédito extraordinário. Então, acredito que deve ser um pacote de ajuda para essas empresas para dar tempo para poder negociar um alívio nessas tarifas ao longo do tempo. Eu não sei se alguns itens podem ser excluídos dessas tarifas de 50% de 1 de agosto. Não me surpreenderia se itens como petróleo pode ser excluído, isso não foram inclusos na tarifas recíprocas de 2 de abril, então existe um precedente que talvez não seja 50% para todos os produtos. Talvez, acredito eu, reconheço que alguns setores já têm mobilizado os importadores nos Estados Unidos, talvez algum deles possam ter feito alguma linha de argumentação de alguma cota, alguma exceção para alguns itens sensíveis, não tenho informação, não me surpreenderia, mas não aposto, mas ainda assim eu acho que algo de interesse doméstico pode ser feito, mas ajuda os exportadores no curto prazo para ganhar tempo com uma ponte para negociar alívio nessas tarifas ao longo do tempo. E a gente tem que lembrar que existe a possibilidade da Casa Branca implementar medidas punitivas maiores contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, através da Lei Magnitsky. Então, podemos ter novas medidas de sanções vindo da Casa Branca
até mesmo nessas próximas semanas. Christopher Garman, diretor executivo da Eurasia Group, mais uma vez atendeu a Jovem Pan. Muito obrigado, a gente volta a se falar. Boa semana.